Fala comigo, pessoal. Vocês já pararam para pensar como o tempo pode ser cruel? Hoje vamos falar sobre algo que acontece com todo mundo, inclusive com nossos famosos favoritos: o envelhecimento. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te deixar chocado. Vamos mostrar 7 celebridades que eram lindas, jovens e estavam no auge da fama, mas que hoje estão completamente irreconhecíveis. Algumas mudanças são naturais, outras, bem, vocês vão ver. O envelhecimento é um processo natural, mas quando falamos de famosos que um dia foram símbolos de beleza e juventude, a transformação pode ser ainda mais impactante. Alguns envelheceram com elegância, outros, nem tanto. Vocês vão ficar impressionados com essas transformações. Algumas são de fazer cair o queixo, outras vão despertar nostalgia pelos tempos dourados dessas estrelas. Antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários, qual transformação mais te impressionou? Vamos lá descobrir. 1. Brigitte Bardot, de símbolo sexual mundial a senhora reclusa. Vamos começar com uma das mulheres mais desejadas do planeta, Brigitte Bardot. Para quem não conhece, nos anos 50 e 60, Brigitte era literalmente a definição de beleza europeia. Brigitte nasceu em Paris em 1934 e começou como modelo ainda adolescente. Mas foi no cinema que ela realmente explodiu. Filmes como E Deus Criou a Mulher fizeram dela um ícone mundial, e ela se tornou símbolo sexual de toda uma geração. Imaginem, cabelos loiros esvoaçantes, olhos felinos, lábios carnudos e um sorriso que conquistava qualquer homem. Brigitte era a fantasia masculina dos anos 60, rivalizando com Marilyn Monroe em popularidade mundial. Ela não era apenas bonita, era uma atriz talentosa que escolhia seus papéis com cuidado. Durante 2 décadas, Brigitte dominou o cinema francês e conquistou Hollywood. Era a capa de todas as revistas, musa de fotógrafos famosos e inspiração para uma geração inteira de mulheres. Mas Brigitte sempre foi uma mulher de personalidade forte. Em 1973, aos 39 anos, ela chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria do cinema para se dedicar ao ativismo pelos direitos dos animais. Hoje, aos 89 anos, Brigitte Bardot vive reclusa em sua propriedade no sul da França, cercada pelos animais que tanto ama. A transformação física é impressionante. Os cabelos dourados deram lugar a fios grisalhos, o rosto jovem apresenta as marcas naturais do tempo. Brigitte sempre foi contra cirurgias plásticas e escolheu envelhecer naturalmente. O resultado é uma senhora que, apesar de manter a elegância, está completamente irreconhecível comparada à deusa dos anos 60. Ela raramente aparece em público, e quando acontece, as fotos sempre causam comoção nas redes sociais. É difícil acreditar que aquela senhora discreta já foi considerada a mulher mais desejada do mundo. 2. Mickey Rourke, de galã de Hollywood a irreconhecível. Agora vamos falar de uma transformação que é considerada uma das mais drásticas de Hollywood, Mickey Rourke. Se vocês viram 9 Semanas e Meia de Amor nos anos 80, sabem do que estou falando. Mickey Rourke era o típico bad boy de Hollywood. Bonito, misterioso, com um charme perigoso que conquistava tanto críticos quanto público. Filmes como Dinner e 9 Semanas e Meia de Amor fizeram dele um dos atores mais cobiçados dos anos 80. Ele tinha tudo para ser uma das maiores estrelas de Hollywood: talento, carisma e um visual que fazia as mulheres suspirarem. Mickey era aquele tipo de ator que não precisava forçar para ser sensual, ele simplesmente era. Mas no auge da carreira, Mickey tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Largou a atuação para se tornar boxeador profissional. Não, vocês não ouviram errado. Ele literalmente abandonou Hollywood para subir no ringue. Durante anos, Mickey lutou profissionalmente, sofrendo inúmeras lesões faciais. Nariz quebrado múltiplas vezes, fraturas no rosto, cortes que deixaram cicatrizes permanentes. Seu rosto, que um dia foi seu maior patrimônio, foi sendo destruído luta após luta. Quando decidiu voltar para Hollywood nos anos 2000, Mickey estava irreconhecível. As lesões do boxe, combinadas com várias cirurgias plásticas mal sucedidas para tentar reparar os danos, transformaram completamente sua aparência. O Mickey Rourke de hoje, aos 71 anos, parece uma pessoa completamente diferente. O rosto inchado, as feições alteradas e os cabelos tingidos criam uma imagem que choca quem conheceu o galã dos anos 80. Felizmente, Mickey conseguiu uma segunda chance em The Wrestler, filme que lhe rendeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Mas fisicamente, a transformação é uma das mais dramáticas que já vimos em Hollywood. 3. Xuxa, de rainha dos baixinhos a senhora de 60 anos.
Impossível falar de transformações sem mencionar Xuxa, que foi literalmente o rosto da infância brasileira por décadas. Para a geração dos anos 80 e 90, Xuxa era uma verdadeira deusa. Maria da Graça Meneghel começou como modelo ainda adolescente e rapidamente conquistou o Brasil com sua beleza exuberante. Loira, alta, com olhos azuis e um sorriso perfeito, ela encarnava o padrão de beleza dos anos 80. Mas Xuxa não era apenas bonita, ela tinha um carisma especial com as crianças. Quando estreou o Show da Xuxa em 1986, ela se tornou um fenômeno nacional. Durante mais de 2 décadas, foi literalmente a mulher mais famosa do Brasil. Imaginem o impacto. Todos os dias, milhões de crianças assistiam Xuxa na TV. Ela vendia milhões de discos, seus shows lotavam estádios, e praticamente tudo que ela tocava virava ouro. Era musa, apresentadora, cantora e empresária de sucesso. Xuxa também conquistou a América Latina e chegou a tentar carreira nos Estados Unidos. Por onde passava, causava furor. Sua beleza nórdica era exótica em nosso país, e ela soube capitalizar isso perfeitamente. Durante anos, Xuxa pareceu imune ao tempo. Mesmo nos anos 2000, já na casa dos 40, ela mantinha uma aparência jovial impressionante. Muitos brincavam que ela tinha feito pacto com o capeta para não envelhecer. Mas hoje, aos 60 anos, a transformação é evidente. Xuxa optou por envelhecer de forma mais natural, diminuindo drasticamente os procedimentos estéticos. O resultado é uma mulher que, embora ainda elegante, está bem diferente da loira explosiva dos anos 80. As rugas apareceram, o rosto perdeu a firmeza juvenil, e até mesmo os famosos cabelos loiros hoje apresentam mechas grisalhas que ela não esconde mais. É uma transformação natural, mas que impressiona quem cresceu vendo Xuxa como símbolo eterno de juventude. Xuxa ainda trabalha na TV, mas seu público hoje são os pais e mães que cresceram assistindo seus programas. A rainha dos baixinhos envelheceu, e isso nos lembra que o tempo passa para todos, até mesmo para nossos ídolos da infância. 4. A Axl Rose, de rockstar rebelde a homem irreconhecível. Vamos falar agora de uma transformação que chocou o mundo do rock. Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses. Se vocês ouviram Sweet Child O Mini nos anos 80, sabem da energia e carisma desse cara. Axl Rose era a personificação do rockstar dos anos 80. Magro, cabelos ruivos cacheados, movimentos sensuais no palco e uma voz poderosa que definia o hard rock da época. Ele era perigoso, rebelde e irresistivelmente atraente. O Guns N' Roses foi uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, e Axl era o centro das atenções. Álbuns como Appetite for Destruction venderam dezenas de milhões de cópias, e Axl se tornou um ícone mundial. Nos anos 80 e início dos 90, Axl era considerado um dos frontmans mais carismáticos do rock. Sua presença de palco era magnética, e sua aparência andrógina e selvagem definia o visual rock da época. Mas Axl sempre foi conhecido por seu temperamento explosivo e comportamento errático. Conforme os anos passaram, ele se tornou cada vez mais recluso e controlador, afastando-se gradualmente dos holofotes. Durante quase 2 décadas, Axl praticamente desapareceu da mídia. Quando ressurgiu nos anos 2000, a transformação era chocante. O homem magro e enérgico havia dado lugar a alguém visivelmente acima do peso e com aparência completamente diferente. Hoje, aos 61 anos, Axl Rose está praticamente irreconhecível. O peso extra, os cabelos que passaram por diversas transformações, incluindo tranças polêmicas, e o rosto que mudou drasticamente criam uma imagem que surpreende os fãs antigos. Embora ainda mantenha a voz poderosa e continue fazendo shows com o Guns N' Roses, a transformação física de Axl é uma das mais dramáticas do mundo da música. O rebelde magro dos anos 80 virou história. Recentemente, Axl tem tentado recuperar a forma física, mas a diferença entre o ícone dos anos 80 e o homem de hoje continua sendo impressionante. Antes de continuar, peço humildemente que se inscrevam e deixem seus comentários. 5. Tony Ramos, de galã da TV a senhor respeitável. Agora vamos falar de um dos maiores galãs da televisão brasileira, Tony Ramos. Para quem não sabe, Tony foi literalmente o homem dos sonhos das brasileiras durante décadas. Antônio de Carvalho Barbosa nasceu no Rio de Janeiro em 1948 e começou sua carreira artística ainda jovem. Quando chegou à televisão nos anos 70, rapidamente conquistou o público com seu charme natural e talento indiscutível. Tony tinha tudo que um galã precisava. Era bonito, carismático, tinha voz marcante e uma presença de tela impressionante.
Durante os anos 80 e 90, ele foi protagonista de algumas das novelas mais importantes da televisão brasileira. Trabalhos como Vale Tudo, Tieta, Celebridade e A Favorita consolidaram Tony como um dos atores mais respeitados do país. Ele não era apenas um rosto bonito, era um artista completo, capaz de fazer tanto comédia quanto drama com igual maestria. Por décadas, Tony manteve uma aparência jovial impressionante. Mesmo chegando aos 50 anos, ele continuava fazendo papéis românticos e conquistando a audiência. Parecia ter descoberto o segredo da juventude eterna. Suas personagens marcantes, como Raí de Tieta ou Marcos de Celebridade, mostravam um homem maduro mas ainda extremamente atraente. Tony sabia como ninguém interpretar homens charmosos e sedutores. Mas hoje, aos 75 anos, a transformação é evidente. Tony optou por envelhecer de forma natural e digna, abraçando sua idade sem tentar esconder os sinais do tempo. O cabelo grisalho, as rugas que marcam décadas de sorrisos, e a postura mais pausada mostram um homem que aceitou graciosamente o processo de envelhecimento. Ele continua trabalhando, mas agora interpreta personagens condizentes com sua idade. A transformação de Tony é bonita de se ver. Ele saiu de galã para se tornar um senhor respeitável e elegante. Embora esteja diferente do galã que conquistou o Brasil, ele mantém todo o charme e carisma que sempre o caracterizaram. Tony Ramos prova que é possível envelhecer com dignidade no mundo do entretenimento, mantendo a relevância e o respeito do público mesmo depois de décadas de carreira. 6. Val Kilmer, de Batman: A Batalha contra o Câncer. Val Kilmer foi um dos atores mais bonitos e talentosos de Hollywood nos anos 80 e 90. Quem assistiu Top Gun, Batman Forever ou O Santo sabe do carisma desse cara. Val tinha tudo: beleza clássica americana, altura imponente, voz marcante e talento para interpretar desde heróis até vilões. Durante 2 décadas, ele foi uma das estrelas mais requisitadas de Hollywood. Em Top Gun, Val interpretou Seaman, o rival charmoso do personagem de Tom Cruise. Sua presença de tela era magnética, e ele roubou várias cenas do protagonista. Era impossível não ficar impressionado com seu carisma. Quando foi escolhido para interpretar Batman em Batman Forever, Val estava no auge da carreira e da forma física. Alto, musculoso e com o rosto perfeito, ele encarnava perfeitamente o milionário Bruce Wayne. Durante os anos 90, Val continuou fazendo sucessos. Hit, ao lado de Al Pacino e Robert De Niro, mostrou sua capacidade dramática. O Santo provou que ele podia carregar um filme de ação sozinho. Mas Val sempre foi conhecido por ser um ator difícil de trabalhar. Perfeccionista ao extremo, ele tinha conflitos constantes com diretores e colegas de elenco. Essa reputação começou a afetar sua carreira no final dos anos 90. Conforme os anos 2000 avançaram, Val começou a fazer menos filmes e sua aparência mudou drasticamente. Problemas de saúde, incluindo ganho de peso significativo, transformaram completamente sua imagem. Em 2015, veio a notícia que explicava tudo: Val havia sido diagnosticado com câncer de garganta. O tratamento incluiu quimioterapia, radiação e cirurgias que afetaram drasticamente sua capacidade de falar. Hoje, aos 64 anos, Val Kilmer está irreconhecível comparado ao galã dos anos 80 e 90. O tratamento contra o câncer mudou completamente sua aparência e sua voz. Ele precisa usar um dispositivo eletrônico para falar claramente. A transformação de Val é uma das mais tocantes desta lista, porque não foi apenas o tempo que mudou sua aparência, mas uma batalha corajosa contra uma doença séria. Felizmente, ele venceu o câncer, mas o preço físico foi alto. 7. Gretchen, de musa dos anos 80, senhora de 64 anos. Para fechar nossa lista, vamos falar de Gretchen, que foi uma das mulheres mais desejadas do Brasil nos anos 80 e uma das transformações mais comentadas da mídia brasileira. Maria Odete Brito de Miranda nasceu no Rio de Janeiro em 1959 e começou sua carreira como dançarina. Quando explodiu como cantora nos anos 80, ela se tornou um fenômeno nacional com hits como Conga La Conga e Frique Le Bom Bom. Gretchen tinha um corpo escultural que deixava o Brasil inteiro babando. Morena, curvilínea, com uma sensualidade natural que hipnotizava multidões. Ela não tinha vergonha de mostrar suas curvas e fez isso virar sua marca registrada. Durante os anos 80 e início dos 90, Gretchen foi literalmente a musa brasileira. Suas apresentações eram eventos, suas músicas tocavam em todas as rádios, e sua imagem sensual estava em todas as revistas masculinas.
Ela também foi pioneira em muitas coisas. Foi uma das primeiras famosas a assumir publicamente suas cirurgias plásticas, falava abertamente sobre sexualidade em uma época conservadora, e sempre foi muito autêntica sobre seus desejos e ambições. Conforme os anos passaram, Gretchen continuou fazendo cirurgias plásticas, mudando drasticamente sua aparência original. Implantes, liftings, preenchimentos, ela experimentou praticamente tudo que a medicina estética oferecia. A transformação foi gradual, mas radical. A Gretchen morena e curvilínea dos anos 80 foi dando lugar a uma versão cada vez mais artificial, com traços que se distanciavam completamente de sua aparência original. Hoje, aos 64 anos, Gretchen está completamente irreconhecível comparada à musa dos anos 80. As múltiplas cirurgias plásticas criaram uma aparência que divide opiniões. Alguns admiram sua coragem de se reinventar, outros sentem nostalgia da beleza natural original. Gretchen continua ativa na mídia, participando de reality shows e mantendo sua relevância nas redes sociais. Ela nunca escondeu suas transformações e sempre foi transparente sobre suas escolhas estéticas. Sua história é fascinante porque mostra como uma pessoa pode se reinventar completamente ao longo da vida. A Gretchen de hoje pode estar irreconhecível, mas ela continua sendo a mesma personalidade forte e autêntica que conquistou o Brasil décadas atrás. Conclusão e reflexão final. E aí, pessoal, o que acharam dessas transformações? É impressionante como o tempo pode mudar completamente a aparência de nossos famosos favoritos, não é? Algumas transformações são naturais e dignas, como Tony Ramos e Xuxa, que escolheram envelhecer graciosamente. Outras são mais dramáticas, como Mickey Rourke e Val Kilmer, que enfrentaram desafios específicos que mudaram suas vidas. O importante é lembrar que todos nós envelhecemos, inclusive nossos ídolos. Ver essas transformações nos lembra que a beleza física é passageira, mas o talento e o legado desses artistas permanecem para sempre. O que importa não é como eles estão hoje, mas as memórias e emoções que eles nos proporcionaram durante suas carreiras. Cada um desses famosos marcou uma época e continua sendo especial para seus fãs. Deixa nos comentários qual transformação mais te impressionou e se você tem alguma sugestão para futuros vídeos. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar as notificações. E lembrem-se, envelhecer é um privilégio que nem todos têm. Vamos celebrar não apenas a juventude, mas também a sabedoria e experiência que vem com a idade. Até a próxima!